E aí galera, como vai? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser como economizar em viagem. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vocês viram que eu tô num ambiente novo aqui e eu vou falar para vocês que, meu Deus, tá muito calor nesse Rio de Janeiro. Eu espero que dê para gravar esse vídeo porque tá realmente insuportável. Eu não consigo ligar nem um ventilador porque ia fazer muito ruído no vídeo, então... Mas vamos lá, vamos começar esse vídeo e o tema de hoje vai ser como que a gente faz para economizar em viagens. E eu vou falar das minhas experiências viajando aí por alguns países e como eu fiz para economizar o máximo possível. E deixa eu falar que eu tenho um espelhinho aqui embaixo que eu consigo apontar para o celular para meio que ver como a minha cara tá, mas eu não tô enxergando absolutamente nada, porque eu tô sem óculos. Então não tem propósito nenhum, só dá pra ver que eu tô ali dentro da câmera. Vamos agora falar sobre como economizar em viagens. Vou falar um pouco da minha experiência, como que eu já viajei a alguns países aí, fui em algumas cidades, sempre pagando o mínimo possível. É isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta. A primeira grande viagem que eu fiz sozinha foi para os Estados Unidos, foi para o Colorado, e era uma época que eu estava na faculdade, então não preciso nem dizer que eu não tinha dinheiro, não tinha nem o que gastar. Eu consegui conhecer um pouco ali do Colorado, conhecer um pouco de Nova York e Washington, só com algumas técnicas que eu vou passar aqui, que assim, possibilitaram que eu ficasse aí 15 dias viajando nessas duas últimas cidades e 7 meses no Colorado fazendo pesquisa. Eu não preciso nem falar o quanto é benéfico viajar economizando, né? Claro que depende muito do seu objetivo de viagem. Então, se você quiser alguma coisa mais para descansar, talvez você não queira abrir mão de alguns confortos. E certíssimo! O ponto aqui é a galera que realmente quer economizar na viagem, quer fazer sobrar dinheiro para ir para o próximo destino. Geralmente uma galera mais jovem, mas já vi pessoas mais velhas também. Outro lado bom de economizar enquanto a gente está viajando é que a gente economiza tanto que às vezes, dependendo, é possível fazer uma próxima viagem só com as economias. Isso vai depender muito das coisas que você quer abrir mão ou não. Por exemplo, imagina na Europa. Eu não fui para a Europa ainda, mas eu sei que os países são muito perto. Então, se você conseguir economizar ali na sua viagem nos 2 primeiros países, talvez você consiga conhecer o terceiro. E eu não preciso nem dizer que isso é incrível. Então, economizando muito em uma viagem, às vezes você faz outra. Mas você não pode fazer outra viagem sem planejamento. Aliás, você não pode fazer nenhuma viagem sem planejamento. E eu já disse isso em outro vídeo, que eu sou uma pessoa que gosta de planejar os mínimos dos mínimos detalhes. E isso faz bem pra minha cabeça. Então, eu acho que tem um nível saudável ali que as pessoas deveriam planejar, não só financeiramente, mas principalmente financeiramente. E o planejamento aqui é a melhor ferramenta que você vai ter, porque planejando você consegue cortar muitos custos. Principalmente comprando coisas com antecedência da viagem, passeios, enfim. Você consegue economizar muito. E aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre como escolher um destino para viajar, mas eu queria trazer um parênteses aqui, que às vezes você pode já escolher um destino de baixo custo, como uma cidade pequena, por exemplo, que você queira conhecer, e já economizar mais ainda. E ainda nesse meu parênteses, uma coisa muito legal que está bastante em alta são hospedagens de graça. Então existem alguns sites, por exemplo, voluntariado, Worldpackers, ou Couchsurfing, que você pode dormir na casa de alguém e você não paga nada por isso, e você pode explorar o mundo por aí. Mas tome muito cuidado ao usar esses sites e não se preocupem que eu vou fazer um vídeo sobre como escolher o próximo destino da sua viagem. A primeira estratégia que a gente já consegue economizar muito dinheiro é alimentação e refeições em geral. Uma coisa que eu faço quando eu tô viajando, eu viro a chavinha ali, entro em outro mood e eu não me importo de comer mal, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de abrir mão desse conforto, mas eu sou aquela pessoa que vamos comer mal mesmo, vamos comer McDonald's e vamos conseguir aproveitar mais ainda com o dinheiro que vai sobrar. Então, uma das estratégias é você comer um pouquinho pior, comer um pouco mais fast food, comer miojo, por exemplo. É aquele comer nutricionalmente não tão bem assim, mas que vai fazer você economizar. E tudo isso depende também quanto tempo você vai ficar viajando. Se você vai ficar 3 meses viajando, aí eu já acho que não vale a pena. Mas se for uma semana, você tem que pensar.
Então, para viagens mais longas, mas eu também já fiz isso em viagens mais curtas, tem outra estratégia que é cozinhar. Eu sei, a gente está viajando, a gente não quer gastar nosso tempo cozinhando, a gente não quer ter esse trabalho, mas cozinhar acaba sendo uma opção para economizar também. Eu já fiz isso em viagem de curta duração, longa duração também, e sempre acaba sendo a melhor opção para mim, porque daí eu não preciso comer tão mal e eu tô economizando. Uma outra sugestão que estaria é um meio termo aí entre esses dois seria comida congelada. Então, comprar comida congelada, tá um pezinho ali no não comer tão bem, tá um pezinho ali no cozinhar, mas não é nenhum dos dois, e é uma opção de economizar também. E dependendo para onde você vai viajar, sempre tente conhecer ali o local, se tem mercado local, se tem eventos comunitários, aquelas feirinhas assim, que muitas vezes você consegue comer fora por um preço acessível. E sinceramente, esse ponto da alimentação é o que mais pega pra mim. Eu já fiz viagens de longo prazo, né? Morei fora, então fiquei 7 meses no Colorado, fiquei 3 meses no Chile. E esse ponto sempre pega pra mim, porque eu sou uma pessoa que tem compulsão alimentar. Então eu tenho que meio que dosar o que eu tô fazendo ali pra também não comer tão mal, pra também não trazer algum gatilho pra mim. Vai depender muito da pessoa que você é. Mas calma, às vezes você pode continuar comendo fora durante a sua viagem e economizar nas outras estratégias. Então vamos continuar. Uma outra estratégia é fazer atividades ou ir em atrações que são de graça. E eu sempre sou a favor de fazer um roteiro diferente, assim, um roteiro fora da caixa. Porque eu acho que a gente tem que conhecer a cidade como um todo. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Se eu fizesse um roteiro para o Rio de Janeiro, beleza. Se alguém realmente quisesse muito ir no Cristo, colocaria Cristo. Mas Cristo não seria a primeira coisa que eu ia pensar, sabe? Eu gosto de trazer coisas diferentes que geralmente a galera não olha quando vai fazer um roteiro. Dito isso, é muito interessante você ver quais coisas você pode fazer de graça numa cidade. Por exemplo, em Curitiba você pode ir em diversos parques, inclusive no Jardim Botânico, sem pagar nada, absolutamente nada. Não precisa marcar horário, é só chegar, tirar suas fotos e passear. Mas também, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o Museu do Amanhã, que terça-feira é de graça. Então, isso tudo entra no seu planejamento quando você for fazer um roteiro. Por exemplo, quando eu tava em Nova York, eu lembro que eu fui no museu lá mais famoso, que agora eu esqueci o nome, MoMA. E sexta-feira era de graça, então eu fui numa sexta-feira e não precisei pagar lá $60 para ir no negócio. Então, não procure só coisas que são de graça. Às vezes pode ser uma coisa que um dia da semana é de graça e você tenta encaixar no seu roteiro. Outra coisa que você pode economizar é no transporte. Acho que esse, dependendo de onde você vai, é muito mais fácil, né? Porque ao invés de você pegar um Uber, você pode pegar o metrô, por exemplo. Então, sei lá, você vai para São Paulo, ou você vai para Nova York, ou qualquer cidade, você pode pegar o metrô ao invés de pegar um Uber. Além de ser mais sustentável, né? Além de economizar. Mas não só economizar no transporte enquanto você está viajando, mas no transporte para chegar na sua viagem. Por exemplo, um avião, ônibus. Fazendo as coisas com planejamento e com antecedência, você consegue economizar muito numa passagem de avião, por exemplo. Fora que hoje em dia existem várias formas de você economizar no transporte indo para o seu destino. Por exemplo, BlaBlaCar, que é meio que um Uber, só que a longas distâncias. Outra coisa tem a Buzzer, que é ônibus, né? Só que eu não sei como, mas eles são mais baratos que o ônibus normal, ônibus que você pega na rodoviária. Mas também, quando você está viajando, você pode andar de metrô, como eu falei, andar a pé, que é muito legal para conhecer a cidade, ou andar de bicicleta. Mas tudo isso, novamente, depende para onde você vai, né? Porque se você for num lugar que estiver nevando, não acho que você vai andar de bicicleta. Na minha experiência, por exemplo, quando eu estava em Washington e Nova York, eu andava muito de metrô, também andava muito a pé, principalmente Nova York, que é uma cidade para você andar a pé. E no Colorado eu andava de bicicleta, às vezes, para ir até a faculdade. E quando eu morei no Chile, eu andava a pé, na verdade, agora pensando. E quando eu queria conhecer alguma coisa diferente, eu ia de metrô. E eu posso dizer que isso me economizou muito, muito mesmo. Já no campo da alimentação, quando eu estava no Colorado, por exemplo, eu só cozinhava. Se em 7 meses eu saí para comer, sei lá, 5 vezes, eu tô exagerando. Eu realmente cozinhava muito, porque era uma forma de economizar e eu sempre colocava bons alimentos na minha refeição, e eu era vegetariana, mas eu comia bem. Isso me ajudou a economizar bastante também.
E sabe aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre economizar o suficiente para você conseguir fazer outra viagem? Foi o que aconteceu comigo no Colorado. Eu economizei. Eu não saía nos lugares, eu não ia comer fora quase nunca. E eu consegui fazer uma viagem de 15 dias para Nova York e para Washington. Então eu recomendo que todo mundo que esteja disposto economize na viagem. Outra coisa que eu fazia que era diferente em viagem de longa duração e curta duração. Quando era uma viagem de longa duração, como foi Colorado e Chile, que eu realmente morei nessas cidades, Chile não é uma cidade, né? Santiago, no caso, que eu realmente morei nessas cidades, eu não ia muito nos eventos, assim, sair pra comer fora, como eu já disse, reunião com os amigos no barzinho. Eu ia, claro, porque tem que viver, mas eu sempre pensava em economizar dinheiro para fazer uma viagem. Então, nessas viagens de maior duração, eu sempre recusava muitas coisas para poder fazer outras. Mas nas viagens de curta duração, óbvio que eu olhava se eu poderia fazer aquilo ou não, mas eu já era um pouquinho mais doidinha, assim. Eu já fazia mais coisas, eu ia visitar mais lugares. E se vocês quiserem, eu posso fazer só um vídeo falando sobre experiências de viajar sozinha, porque todas essas viagens que eu citei, eu estava sozinha. Teve várias coisas que eu fiz e que eu pensava e que salvaram a minha pele em muitas situações. E eu nem preciso dizer o quanto essas viagens, todas essas, foram extremamente memoráveis para mim. E se eu pudesse, eu voltaria e faria exatamente a mesma coisa. E foi legal também, porque economizando bastante, você percebe que você consegue fazer muita coisa gastando pouco, conhecer muitos lugares gastando pouco, relativamente pouco. E não tem coisa melhor que viajar, né? Então eu sou aquela pessoa que vai apoiar, eu apoio todos vocês a viajarem em uma viagem de baixo custo, porque eu acho que você aprende muitas coisas, você tem muitas experiências e você vê que é acessível viajar. E eu quero saber o que vocês acharam dessas dicas que eu dei pra vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem mais alguma dica, coloquem aqui também, porque eu acho que pode ajudar as pessoas que estão assistindo. E é isso. Até a próxima!